Ó, amanhã o Vasco recebe o Puerto Cabello da Venezuela. O jogo vai ser em São Januário pela Copa Sul-Americana. Vasco tem que vencer depois de empatar o primeiro jogo lá com o Melgar, tava ganhando de 3-1, pô. Lembrando que na Sul-Americana só o primeiro do grupo passa direto para as oitavas de final. Sofia Miranda tem informações do Vasco pra gente. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. É isso, amanhã o Vasco joga aqui em São Januário pela Sul-Americana contra o Puerto Cabello da Venezuela e, como você disse, precisa vencer porque empatou na primeira rodada da fase de grupos e vai jogar com o time titular. Eu digo isso porque no sábado passado o Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 3-0 lá em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e o técnico Fábio Carille optou por poupar a maioria dos jogadores titulares no time que começou jogando. Ele disse que o motivo é uma preocupação com uma possível sobrecarga sobre esses jogadores para evitar possíveis lesões. Depois do jogo, o Carille foi perguntado sobre a necessidade de reforços para a equipe e ele respondeu de forma enfática que não precisa de novos jogadores nesse momento. Nos últimos 2 jogos, o Vasco sofreu 6 gols, uma situação que vem incomodando bastante a equipe, vem incomodando principalmente o capitão do time, o atacante argentino Pablo Verratti. Olha, Escobar, essa é uma semana decisiva aqui no Vasco, porque vão ser 2 jogos em casa. Amanhã, como eu disse, pela Sul-Americana contra o Puerto Cabello da Venezuela. E no sábado, volta Campeonato Brasileiro, jogo contra o Sport. Semana importante para o técnico Fábio Carille, inclusive. Eu volto com você, Escobar. Começou a pressão já, minha gente. Agora é a hora do Vasco, gente. Perdeu. Jogo na Neoquímica, calma. É difícil ganhar lá. Pensa assim, poupou jogador, tem um negocinho, roda o VT. Depois ele vai ficar vermelho aí de nervoso. Ainda no início do primeiro tempo, o Memphis deu assistência e Yuri Alberto abriu o placar para o Timão. Não demorou muito para a dupla voltar a marcar e Memphis Depay fez o segundo. O Cruz Maltino voltou pressionado para a segunda etapa, correndo contra o tempo para tentar reverter o placar. Mesmo com as alterações, o domínio paulista continuou. E Matheus Bidu chegou a fazer o terceiro. Após revisão do VAR, foi marcada a falta em Puma Rodrigues. O Timão ainda teria mais um gol anulado, dessa vez por impedimento no gol de Memphis. O jogo caminhava para o final quando o goleiro Léo Jardim falhou e o zagueiro João Vitor marcou contra. Para sacramentar a primeira derrota do Vasco nesse Brasileirão. Final, Corinthians 3, Vasco 0. Ah, parou! Ah, Alex, que isso, Alex? Que loucura isso já, não, segunda rodada. Pedrosa, o que aconteceu? Que eu não entendi nada, gente. Muito precoce para falar em qualquer tipo de coisa de cair, loucura, inclusive. Muito pelo contrário, o Vasco Eles gostam de te ver nervoso. Não, o Vasco foi com 8 reservas, Fernanda, pro jogo contra a Neoquímica Arena, porque o Vasco tem um jogo amanhã na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007, ou seja, são quase 2 décadas sem vencer o Corinthians em São Paulo. Isso não é só uma especificidade desses jogadores. O problema é como você perde e, principalmente, se você toma uma decisão para colocar 8 jogadores do seu time reserva, e olha que nem são jogadores ruins, se você for pegar a escalação, é uma escalação decente, mas se você toma essa decisão, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Você tem que ter muita confiança que esses jogadores que são os reservas vão conseguir manter o padrão do time titular. E se o time titular já sofre sem padrão, imagina o time reserva. Então, assim, se o Carille, até comentei isso na minha crônica, se o Carille é um treinador conhecido por montar boas defesas, a depender do trabalho dele no Vasco da Gama, essa forma vai acabar. Porque o Vasco é uma equipe que é muito frágil. Nos últimos 3 jogos, o Vasco tomou 9 gols. 1 contra o Santos, 3 contra o Melgar, entregando o jogo na Copa Sul-Americana, e 5 contra o Corinthians. É que só 3 valeram. Mas foram 5 gols sofridos contra o Corinthians. E digo mais, o Corinthians nem forçou, o Corinthians nem fez a partida da vida dele. E resolveu o jogo na transição rápida, dando a bola para o Vasco da Gama e na individualidade do Memphis e também do Yuri Alberto, que são baita atacantes aí do futebol brasileiro. Mas é vergonhoso o trabalho que o Fábio Carille fez nessa partida, é vergonhoso como o Vasco jogou, inclusive a entrevista do Verratti, apesar de ter poupado o treinador, desculpa, os jogadores têm a responsabilidade? Muita. O João Vitor fez uma partida terrível, o Pumita fez uma partida terrível, o meio
campo do Vasco, Jair, Cocão e Tietê, não sabiam se encaixar, não sabiam quando eles tinham que pressionar, quando não tinham que pressionar, e por isso deixavam um espaço enorme. O Vasco é dependente totalmente das jogadas aéreas do Verratti. Eu não digo nem só jogada aérea, mas também como referência. O Ryan não é 9. Se a diretoria acha que o Ryan não é 9, ele tá errado, a diretoria. O Vasco precisaria de um centroavante reserva na ausência do Verratti, porque vai ter que poupar o Verratti mais vezes e vai ter que poupar jogadores mais vezes. Só que você pode poupar quando o seu time tem uma coerência, um treinamento bem feito. Aí você entende que aquele time todo tem uma metodologia de trabalho. Esse Vasco que entrou em campo contra o Corinthians, desculpa, pra mim não tem metodologia nenhuma. Não tem nada, absolutamente nada. E por isso foi um alvo fácil aí pro Corinthians na Neoquímica Arena. A questão não é como se perde. O Vasco vencer do Corinthians seria muito difícil até mesmo com o time titular. Agora, tomar 5 gols? Apesar de 3 valores, tomar 5 gols, é normal esse vexame pro torcedor do Vasco? É normal o trabalho que o Fábio Carelli tá fazendo? Aí todo mundo que tem algum tipo de crítica ao Carelli tá coberto de razão. Porque isso aí não tem nada a ver com que um time decente, que o Vasco tem um time decente, joga de futebol. Tem mesmo. Vamos ver o que o Carelli falou sobre a opção de poupar os jogadores. Cadê? Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano. Vênia Casagrande, foi o que o Pedrosa falou, é questão do padrão, né? A gente não consegue assistir isso aos jogos do Vasco. Antes mesmo da gente mostrar essas reportagens sobre o Vasco, o Pedrosa comentar, a gente estava conversando aqui no off, é sobre o padrão tático. Você pode poupar em determinado momento, eu não sou contra poupar. Se há um planejamento adotado pela comissão técnica, eles entendem que esse é o melhor caminho, poupar contra o Corinthians. E perder para o Corinthians, mesmo que seja com o time titular, teoricamente é um resultado normal dentro da Arena Neoquímica. Só que a forma como perdeu que me chamou muita atenção. O Vasco mostrou ali que não tem nenhum padrão tático. E além disso, acho que a derrota mostra muita coisa também. Por exemplo, Pedrinho, recentemente, a gente até discutiu isso aqui, sobre o elenco ser top 8 do Campeonato Brasileiro. Eu discordo totalmente. Tanto é que a gente pôde ver isso. Eu entendo que os jogadores que entraram não são jogadores ruins, pelo contrário, são jogadores que em determinado momento até já foram titulares na equipe do Vasco da Gama. Só que o elenco do Vasco, se ele quiser, em determinado momento, ficar poupando desse jeito, e quando eu falo desse jeito, é poupar 8, 9 jogadores. Você não está poupando poucos jogadores, 2, 3, 4, são 8 jogadores, ou seja, é um time totalmente diferente que entra em campo. E se você faz isso, você tem que ter um padrão tático para a sua equipe, uma metodologia de trabalho muito bem feita com os jogadores. E a gente pode ver diante do Corinthians que isso não tem nada. O setor defensivo do Vasco foi uma peneira. O Corinthians fez o que quis ali e poderia ter sido mais, né, Pedrosa? Foram 5 gols, mas assim, 2 anulados, beleza, só que poderia ter sido mais. Foi uma partida extremamente fácil. A forma como o setor ofensivo ali trabalhou em cima do setor defensivo do Vasco da Gama foi muito fácil. Então, acho que o Fábio Carelli ele precisa melhorar isso. Melhorar o trabalho dele, o entendimento dos jogadores em relação ao trabalho dele. Não sou contra poupar. Repito, se a comissão técnica acha que esse jogo era o ideal, pensando na continuidade aí dos próximos jogos, tem jogo importante, por exemplo, contra o Flamengo, que é um clássico importante, não sou contra. Desde que o Fábio Carelli ponha na cabeça dos jogadores a forma que ele quer que eles atuem em campo. Pedrosa, 2 perguntas para você. Tá todo mundo bravo com o Carelli, né? O vascaíno que eu tô escutando por aí. A primeira é, você acha que ele deveria cair? A segunda é, você acha que ele deve cair? Que são duas perguntas diferentes. Uma é a sua opinião e a outra é informação. Vamos lá. Não sei se você tem. Eu vou unir as duas situações para poder explicar, porque a informação que eu tive assim que acabou o jogo, eu fui procurar apurar com as minhas fontes e ele não cairia por conta desse jogo contra o Corinthians, até porque essa decisão de poupar os jogadores não foi só dele. Toda a comissão técnica entendeu que era o momento de poupar porque o Vasco joga na terça e veio de uma viagem complicada no Peru. Então, esses 2 próximos jogos, Puerto Cabello em São Januário, terça-feira, Copa Sul-Americana, e Sport também no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, são jogos decisivos pro Carelli. Se ele não vencer jogando bem, a chance dele cair é muito grande. Isso aqui é uma informação. Inclusive tem muita gente falando aí, a multa do Carelli é de 6 milhões. Isso é mentira, tá? A multa do Carelli não é de 6 milhões. A multa do Carelli é cerca de 10% desse valor e se for demitido no segundo semestre, cai para 5% desse valor que eu citei aqui. Então não é uma multa alta, isso não vai onerar o Vasco da Gama. O ponto é, eu acho que ele deveria cair agora, Fernando. Cada jogo que passa fica mais sustentável a manutenção do Carelli. Então assim, se ele não jogar bem, vencer, não é só vencer, mas jogar bem contra o Puerto Cabello, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e
jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Bom dia, só complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso do Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso